Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Nós estamos falando de doenças de pele, né? Começamos na semana passada falando de dermatite atópica, já falamos do herpes simples. Hoje nós queremos falar um pouco da varicela, né? Varicela ou catapora, né? Então a gente sabe que essa doença também é do grupo do herpes, sabe? E quando ela aparece, a gente vê vários casos na cidade. Uma criança contamina a outra em creche, escola, e vai aparecendo, de repente, muitas crianças se contaminam. Então essa varicela, o catapora, né, que pode aparecer periodicamente, né, em determinadas ocasiões, contaminando um grande número de pessoas. É uma doença infecciosa aguda e muito contagiosa, vamos dizer altamente contagiosa. E ela é causada por um vírus, né? É uma doença virótica. Atinge principalmente crianças e adolescentes, tendo evolução geralmente benigna. Então a catapora geralmente evolui bem. Podemos ter algum caso de catapora complicada, pessoas imunodeprimidas, né? Aidéticos, pode dar complicações da encefalite, dar outros problemas. Mas de um modo geral a catapora evolui muito bem. Na infecção secundária, quando a pessoa pega a catapora, né, pega o vírus da catapora pela segunda vez, ela já apresenta com outra característica, que é o herpes zoster, que é uma doença também causada, que dá aquelas faixas, né, de bolhas nas regiões do corpo, seja no pescoço, na face, no tronco, né, e vem desde lá de trás, caminhando assim lateralmente, formando aquelas bolhas muito dolorosas. Então, na infecção secundária pelo vírus, aparece então o herpes zoster, sabe? E o herpes zoster às vezes vem muito em pessoas adultas e idosos, daí a importância. Hoje tem a vacina para herpes zoster, é importante aproveitar esse parênteses aqui e falar sobre herpes zoster, vacinar os idosos. Com mais de 60 anos, o herpes se torna bem intenso e doloroso e sofrido para os idosos. Então, tem a vacina não está disponível nos postos de saúde, mas é uma vacina em centros de vacinação particular, deve ser vacinada, né? As pessoas com mais de 60 anos, seria prudente vacinar contra o herpes. Mas continuando aqui a varicela, né? O período de incubação da catapora varia de 10 a 21 dias. Desde a hora que a pessoa tem contato com o vírus até o momento que ele começa com as vesículas, com a bolha no corpo, é mais ou menos 10 a 21 dias. O período de transmissibilidade varia de 48 horas antes do início das lesões de pele até a fase de crosta, geralmente 5, 6 dias após a formação das lesões iniciais. Então, quer dizer, é um período variável, mas geralmente, quando forma as crostas, daí uma semana a pessoa não está mais, contagiando, com possibilidade de contagiar outras pessoas. Mas naquele período, até que as crostas caiam, a pessoa transmite bastante. E até 2 dias antes de aparecerem as primeiras lesões. O vírus é assim. O vírus, a pessoa está incubada, às vezes já está transmitindo, igual acontece, por exemplo, com a Covid também. Antes de aparecer os primeiros sintomas, 2 dias antes a pessoa já está transmitindo os vírus. Aqui também na varicela é a mesma coisa, né? É uma doença, como eu disse, de alta transmissibilidade, é muito transmissível. Como eu disse, várias crianças e adolescentes de um período assim dentro da mesma comunidade adoecem ao mesmo tempo. Então a taxa de ataque nos contatos domiciliares é de 90%. Então, quando você tem uma criança em casa com catapora, as outras crianças da mesma casa ou conviventes têm 90% de chance de pegar a catapora se não tiverem adquirido antes, se não tiverem sido atingidas antes pela doença, né? A maioria dos adultos já apresenta imunidade natural, porque
Quando é criança, já teve contato com o vírus. Quando está na fase adulta, já é. Dificilmente você vai ver catapora em adulto, porque já na infância, na adolescência, já tiveram contato com o vírus e estão imunes. Teve a doença uma vez, não vai ter a segunda vez, né? As lesões de pele, elas aparecem em surtos. Primeiramente começa aquelas manchas vermelhas, né? Aquelas máculas que a gente fala. Em poucas horas, às vezes de um dia para outro, essas máculas se transformam em pápulas. Umas pápulazinhas elevadas, vermelhas, um pouco salientes, e depois elas se tornam em vesículas, umas bolhazinhas superficiais. Depois da vesícula que vem a crosta. Aí vai cicatrizando e forma uma casquinha no lugar. As lesões geralmente se iniciam na face e no tronco, disseminando para os membros. Então começa primeiro no rosto, né, na face, ali no pescoço, vai no tronco, depois é que aparece nos braços e nas pernas. Você vai ver uma criança com varicela, ela é típica, né? Típica mesmo. A gente, é lógico que não tem como confundir isso como a doença da varíola dos macacos, que são bolhas maiores, são mais difusas, são mais intensas. Aqui são umas bolhazinhas menores, mais eritematosas, umas vesículas pequenininhas, né? E é frequente a contaminação de lesões de pele por bactéria, que aquelas bolhas ficam abertas, aquelas feridinhas, de repente vem uma bactéria ali, né? Um Streptococcus, que é uma bactéria da pele, o Staphylococcus, e contamina essas lesões. Aí a lesão vai aumentar de tamanho, vai ficar mais vermelho, maior, a úlcera pode ficar maior, formando uma pequena úlcera, né, naquele lugar. Então a gente tem que estar de olho na contaminação bacteriana, que o vírus, nós não temos que dar remédio antibiótico para vírus, é lógico que não. Mas quando tem uma contaminação bacteriana, precisa entrar com antibiótico, né, para não deixar cicatrizes indeléveis. Se deixar aquilo ali, vai formar cicatriz, a criança coça e fica marcado, né, na pele da criança. O diagnóstico é muito fácil. Nos casos duvidosos, às vezes, alguma vez pode surgir a dúvida em um caso determinado, aí você pode confirmar com o exame de laboratório. Você tem um exame específico, se te chegar um dia e tiver uma dúvida, por exemplo, que isso pode ser uma varíola de macaco, né? Tem um exame específico para varíola de macaco, tem um exame específico para catapora. Faz o exame e vai ver que aquilo ali é uma catapora, mas dificilmente há necessidade disso. O diagnóstico é muito simples, fácil, né? E não tem dificuldade. O tratamento, muito simples também. Exige um repouso, é lógico, né? E principalmente a higiene corporal, para prevenir as lesões secundárias. Quer dizer, a pessoa brinca com terra, cai terra naquelas lesões, né? Não toma assim, o banho adequadamente, né? É lógico que pode haver contaminação dessas lesões. E como é uma doença bastante contagiosa, tem que ficar em casa, né? Naquele período de uma semana, a gente tem que ficar em casa para não transmitir para outras pessoas, né? A coceira é muito forte, a gente dá sempre um antialérgico, e a criança fica incomodada demais com a coceira. E é lógico, se houver uma infecção secundária, aí tem que usar antibiótico. Não tem outro jeito, como eu disse aqui no início. E a prevenção é feita com o uso da vacina. A vacina dá uma proteção de 90% a 95%. Então, toda criança, né, tem acesso à vacina. A vacina é eficiente, né, funciona muito bem, não tem praticamente efeitos colaterais, uma dorzinha no local de aplicação, um pouquinho vermelho, mas é muito importante que a pessoa se vacine. Não é só contra a catapora, todas essas doenças aí, né? Covid, tem que aumentar a vacinação, gripe, tem que aumentar a vacinação, sarampo, tem que aumentar a vacinação, senão essas doenças vão voltando de novo. Então, sobre varicela, catapora, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.